CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, vamos falar um pouquinho sobre invasores de Wi-Fi? Exatamente. As redes Wi-Fi, Fernanda, estão praticamente em todos os locais, né? E a gente precisa configurar as redes sem fio exatamente para evitar essas invasões, né? Esses invasores que podem acessar nossos dados, pode até fazer com que a gente navegue em páginas falsas nessa questão. Então, vamos começar com algumas dicas aqui de alguns exemplos de erros que a gente pode evitar ao configurar a nossa rede Wi-Fi. Então, a primeira delas é manter a senha do administrador do roteador como padrão. Quando a gente tira da caixa lá o roteador, ele vem com uma senha padrão de fábrica. E é imperativo que a gente entre na configuração e troque essa senha de administrador do roteador, porque essa senha padrão é de conhecimento dos atacantes também. Então, a primeira ação que a gente deve fazer na parte de uso do roteador é trocar a senha, né? E a senha que vem do roteador do meu provedor, né? Ela também tem uma senha padrão e você também pode usar essa senha para poder trocar a senha e não ter uma senha padrão naquele roteador. Então isso é bastante importante. E aí, no caso de escolha da senha, não escolher uma senha fraca, né? Aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha 1, 2, 3, nada disso. Então, ou seja, essa é uma questão importante também. E aí, durante a configuração agora, depois que você trocou a senha de administrador do roteador, você escolher uma criptografia, ou seja, um embaralhamento de dados que vão no dado que vai para o ar, né, que vai ser transmitido pelo ar, para proteger as suas informações. E aí, a sugestão é que você use, né, pelo menos aquele método de criptografia WPA2 ou WPA3, né? Essas são formas bastante mais seguras, né, de fazer a proteção dos dados que estão no ar, né, estão em trânsito para isso, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre onde eu vou instalar os roteadores. Então, é sempre interessante instalar o roteador no ponto mais central da casa, ou do apartamento, ou do estabelecimento comercial que vai ser atendido por esse Wi-Fi, né? Então, quanto mais central isso, melhor. E quanto mais alto também. Então, ou seja, quanto mais alto eu colocar o roteador, melhor, né? Ou seja, uma cobertura melhor vai ser colocada, né? Vai ser conseguir ser distribuído pelo ambiente para isso, né? Nessa questão. E, por último, a questão do SSID, que é aquele nome da rede, né? Ou seja, também quando você tira o roteador lá da caixa, ele vem com o nome padrão, normalmente o nome do fabricante, né? Ou o nome padrão. Também é interessante que eu troque esse nome padrão, por quê? Mantendo o nome padrão, o atacante também sabe qual é o meu equipamento e pode ser que ele saiba de alguma vulnerabilidade daquele equipamento e consiga invadir o meu equipamento por causa disso. Então é sempre interessante trocar esse nome padrão por um nome, né? Inclusive que não identifique quem é aquela rede. Então, eu vejo que até meus vizinhos, muitas vezes colocam uma rede sem fio lá, dele com o nome de apartamento 301, por exemplo. Então eu já sei que aquela rede é do apartamento 301, né? Olha só que chamariz, né? Para os atacantes. Então, ou seja, coloque um nome aleatório, um nome qualquer, né? Para que não seja identificado que aquela rede é do seu apartamento ou da sua loja, né? Ou do seu estabelecimento. Então, algumas dicas aí que a gente tem para melhorar a segurança das redes sem fio. Legal. E pior que a gente bota para facilitar, né? E facilita a vida de todo mundo, não só a nossa, né? Exatamente, né? Lembrando, né, Fernanda, que se o alcance tá ruim, né, ou não está conseguindo chegar em todos os locais, né, a gente tem que lembrar que, primeiro, a questão, como eu falei, né, de estar no elemento central, no ponto central da área e no momento alto, e uma coisa que afeta bastante, que atrapalha bastante a taxa de transmissão, né, a velocidade do Wi-Fi, é a quantidade de dispositivos conectados. Muitos desses roteadores que a gente compra no mercado ou que são fornecidos pela operadora não são muito potentes. Então, se eu tenho mais do que 5 dispositivos conectados nele, ele já vai ter algum tipo de dificuldade de lidar com isso. Então, ou seja, nesse caso, se eu tenho muitos dispositivos conectados na rede sem fio, é interessante que eu use o roteador da operadora só como um roteador mesmo, e eu adquira um access point melhor, né, para poder fazer essa atenção à rede sem fio. Entendido. Como é que você faz na sua casa? Você bota o nome aleatório assim?
Eu tenho um nome aleatório, exatamente. Eu tenho um nome completamente aleatório que não levanta suspeitas de quem são as minhas redes, né, sem fio em casa, e eu uso um roteador meu próprio, né, ou seja, eu peguei o roteador da operadora e simplesmente desabilitei toda a parte de rede sem fio dele, né, ele fica só como um gateway mesmo lá, e eu tenho access points espalhados em casa que fazem a minha distribuição da minha rede sem fio local. Entendido. Bom, e quando a gente está na rua? Então, quando está na rua, né, é interessante que você, primeiro, né, quando é rede pública, é importante que você use algum tipo de VPN ou de proteção, porque isso vai dar pelo menos uma camada a mais de proteção, caso você esteja conectado numa rede sem fio que acha que é a verdadeira, mas é a falsa, né? Então, você chega lá na cafeteria, tem um nome lá da cafeteria com a rede sem fio dela, você tenta se conectar a ela, mas na verdade você se conectou à rede sem fio do atacante, e aí tudo que você faz ele vai conseguir ver ou vai desviar você para uma página falsa para isso. E aí, quando você usa um VPN, ele não consegue ver o que você está fazendo na internet, né? Então, protege bastante bem a sua navegação. Entendido. Gilberto, não paro de receber pedidos aqui de como tirar a inteligência artificial do WhatsApp. Você já descobriu como fazer isso? Infelizmente não tem, Fernanda, ainda não tem. Na verdade, a versão americana, né, do WhatsApp, da versão do WhatsApp, ela tem uma forma de você desabilitar aquele botão, aquele círculo, né, que fica aparecendo lá. O Meta AI continua instalado no WhatsApp, só que você desabilita aquele botão. Na versão brasileira, ainda não tem como desabilitar isso, infelizmente, né? Entendido. Então a gente vai ter que conviver com isso. Infelizmente, vamos ter que ter um pouco mais de paciência até a hora que o WhatsApp olhar para a gente aqui e poder desabilitar essa função do Meta AI, né? E permitir a substituição, né? Exatamente. Essa é uma questão que muita gente tem realmente reclamado disso, né? Porque fica perturbando lá, mas infelizmente eles decidiram colocar de forma compulsória, né? O Meta AI, aí não tem muito jeito. Vamos lá. Vocês ouviram? Eu não sei se você chegou a ver, a gente deu um golpe hoje terrível, R$8.000 no dia do aniversário do rapaz aqui em Bento Ferreira. Não cheguei a acompanhar. Vou resumir aqui para você e para quem chegou agora, né? A Patrícia trouxe como destaque hoje cedo. Conta aí, Patrícia. Pois é, Gilberto, bom dia. Ele recebeu a informação pelo WhatsApp de que teria um presente para ele numa determinada loja, que esse presente poderia ser retirado na loja ou entregue por um motoboy numa taxa de R$ 5,80. Ele optou pela entrega pelo motoboy e na hora de passar o valor de R$ 5,80, ele que não tinha cartão de crédito, passou o cartão da empresa. E aí o rapaz disse que estava dando mensagem de erro e que ele ia trocar a maquininha. Nesse tempo, subiu na moto, vazou, levou o cartão dele e os valores, segundo segundo a própria vítima, no tempo em que aconteceu isso, ele ligou para o banco para suspender o cartão, debitaram desse cartão de crédito mais de R$8.000. Caramba, é complicado realmente essa situação de você entregar na mão de alguém, né, o cartão, né, dessa situação. Tem esse golpe, inclusive, com a fotografia, né? Ou seja, é um presente, o discurso é basicamente o mesmo, aí o motoboy chega lá e fala assim, eu preciso tirar uma foto sua, né? Para garantir que o presente foi entregue. Na verdade, aquela foto vai servir como autenticação biométrica para aprovação de empréstimo. Então, também temos que tomar cuidado em relação a isso. Exatamente. Já é um golpe conhecido também, né? O motoboy realmente entrega lá um brinde qualquer e fala assim, a empresa exige que eu tire uma foto sua mostrando que eu entreguei o presente para você, né? Só que, na verdade, essa foto não é para isso. Essa foto é porque ele vai ser utilizado essa foto como reconhecimento facial para concessão de um crédito num banco ou numa financeira. Então, é um golpe também conhecido no mercado. Meu Deus, e a gente não sabia, tá vendo? Aprendemos agora com o Gilberto. Infelizmente, a criatividade dos golpistas é grande, né? É isso aí. Temos mais golpes, né? Chegando com as suas orientações. Vamos lá. O golpe tá aí. Olha só, Fernanda, outra forma bastante inventiva, né, de golpe, é o chamado golpe da agência bancária investigada, né? Isso é uma informação que veio da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, divulgou uma nota à imprensa essa semana, dizendo, né,
que aquele golpe da central telefônica ganhou uma nova abordagem, a falsa investigação de agência bancária. Basicamente, um número qualquer entra em contato com uma vítima, tentando convencer o correntista a transferir recursos para contas de terceiros, a fim de evitar contratempos devido a um suposto inquérito policial em curso na instituição financeira contra ele. Inclusive, em algumas situações, eles chegam até a enviar um boletim de ocorrência falso para essa vítima. E aí ele convence a vítima de transferir dinheiros para outras contas para, entre aspas, proteger os seus valores para isso. E, na verdade, você está, dando os valores para o golpista para isso. Então, muito cuidado em relação a isso. Foi um alerta hoje dessa semana, da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, que ele tem identificado vários golpes como esse hoje acontecendo no Brasil. Então, é bem importante a gente ficar atento a isso. Uhum. Temos pergunta aqui dos nossos ouvintes? Vamos lá. O Manolo, ele está falando... Patrícia, me explica aqui, usando parte do cabo e parte do Wi-Fi, se não alivia a conexão? A conexão. Ah, sim, com certeza. Na verdade, os roteadores atuais, eles têm uma forma de você chegar até ele via a rede Wi-Fi ou via cabo, né? Ligando via cabo. Quando você usa o seu computador, né, ligado ao roteador via cabo, você está aliviando a parte do Wi-Fi, com certeza, porque não tem tráfego. Aquele computador não vai gerar tráfego dentro do Wi-Fi. Então, isso é bom. Inclusive, você vai ter, muito provavelmente, uma performance muito melhor do computador conectado ao roteador via cabo do que via Wi-Fi. O Wi-Fi a gente tem uma série de limitações de distância, né? Até mesmo de banda, e no cabo você não tem isso. Então, a ligação via cabo é melhor do que a ligação via Wi-Fi. Quando é possível, né? Muitas vezes o roteador está longe, o seu computador está num quarto e o roteador em outro. Então, quando é possível, é melhor ligar via cabo. Entendido. Tem mais. Vamos lá. A Rosângela perguntando se você pode explicar novamente por que tem a Meta aí no WhatsApp e o Vidigal pedindo para tirar do Android, mas a gente já disse que não tem como, né? Infelizmente não tem como tirar nesse momento, né? Provavelmente no futuro o WhatsApp vai ter algum recurso para você desabilitar ou retirar o Meta aí do WhatsApp. E respondendo a nossa ouvinte, né? O Meta aí é um assistente pessoal via inteligência artificial, né? Da Meta, né, que é a dona do Facebook, Instagram, Threads, né, e WhatsApp. E aí, eles incluíram essa inteligência artificial em vários dos seus aplicativos, né? Exatamente, a ideia seria para ajudar, né, os usuários desses aplicativos a encontrar alguma conversa, a buscar alguma informação. Por exemplo, você não precisa, usando o Meta aí, sair do WhatsApp para ir no Google pesquisar sobre algum tema. Você pode pesquisar isso dentro do próprio chat, né, escrevendo lá @metaí e coloca a pergunta que você quer. A própria Metaí, ou seja, a inteligência artificial, vai fazer a pesquisa para você na internet e vai trazer ali dentro. Na verdade, a ideia, né, do WhatsApp é que você não saia de dentro do WhatsApp ou não saia do Facebook, né, ou do Instagram. Você vai tentar continuar sempre dentro do aplicativo. Entendido. Tem repórter CBN chegando? Então eu volto já contigo, tá, Gilberto? Fica aqui na linha conosco. Gilberto, obrigada por aguardar aí. A gente está ainda na cobertura, né, dos desdobramentos, dos cumprimentos que o Trump vem recebendo depois de ser declarado, né, o novo presidente dos Estados Unidos. Os votos ainda estão sendo computados, mas ele já tinha passado o número de colégios eleitorais, então eleito, né, para voltar aí ao comando dos Estados Unidos. Para quem chegou agora, né, e também não tinha essa informação, a gente complementando. Eu vou fechar com as perguntas dos nossos ouvintes. Patrícia, me ajuda aí, porque eles estão lembrando de coisas incríveis aqui, tá, Gilberto? Vamos lá, Gilberto. Olha, Giovanni dizendo que ele tem roteador, no roteador da operadora ele usa o nome de um animal e no roteador dele dentro de casa ele usa o nome de carro. Mas ele pergunta por que não usar o nome, o roteador da operadora e o nome da operadora. Então, porque, na verdade, quando você tem o nome da operadora, eu imagino, já tenho uma boa dica de qual é o modelo e marca do roteador que ele tem em casa. E aí, com isso, o atacante, é uma informação a mais que o atacante tem
que pode tentar fazer algum tipo de encontrar algum tipo de vulnerabilidade para aquele modelo, que já é conhecido. Os modelos que existem por aí não são muitos, né, das operadoras, né? A operadora normalmente compra roteadores em grande quantidade e grande parte dos seus usuários, né, usam aquele modelo, aquela marca, aquele modelo de roteador. E quando tem alguma vulnerabilidade daquele roteador que é fornecido por aquela operadora, fica um pouco mais fácil para o atacante descobrir alguma vulnerabilidade. Uhum. O Alexandro, ele está numa dúvida aqui, porque ele é motorista de aplicativo, ele pergunta qual o risco que ele tem quando ele roteia, né, digamos assim, o Wi-Fi dele dentro do carro com o passageiro. Nossa, ele faz isso? Tem alguns que fazem. É comum, é bem comum. Eu já peguei até alguns motoristas de aplicativo que fazem isso, né? Tem lá, oferecem um Wi-Fi para o passageiro, né? Para utilizar. O risco maior, né? É que tudo que o passageiro está fazendo está saindo para a internet com o seu endereço IP ou sua conta, né? Se tiver algum tipo de ação maliciosa feita pelo passageiro, né? Isso aqui é uma chance pequena, mas se tiver algum tipo de ação maliciosa feita pelo passageiro usando o seu Wi-Fi, na verdade, quem vai estar sendo registrado que fez aquela ação maliciosa foi o seu telefone. Então, ou seja, por isso que é um risco que eu concordo que é um risco supostamente baixo, né? Mas é um risco. Uhum. O José Rocha está aqui lembrando de uma coisa muito legal, que falando em assistentes de computação, né, como tem aí a Meta IA, que virou um assistente também, e o pessoal está querendo tirar o símbolo, ele lembra de um clipezinho de papel que existia na página, no computador da Microsoft antigamente. Ele se mexia todo, né, fazia tipo uma dancinha e te dava algumas informações. É o José Rocha lembrando disso. Eu lembro dele. Eu lembro também, bem lembrado. Era um assistente, né, principalmente do Office, né? Ou seja, quando você abriu o Office lá, aparecia lá ele na lateral para te dar algumas dúvidas em relação a isso. Realmente, né? Só que esse assistente, ele está agora bem mais evoluído, né? Agora sendo turbinado com a inteligência artificial, né? Ou seja, da própria Microsoft tem uma solução desse termo. E para encerrar por hoje, eu tenho aqui o Manolo perguntando por que a gente não consegue ver a senha do Wi-Fi no celular como a gente vê no computador, quando vai fazer esse processo de rotear e de cadastrar o Wi-Fi. Então, na verdade, depende do modelo do celular, viu, Manolo? Alguns celulares você consegue ver, né, a senha, né? E alguns celulares você não consegue ver a senha, mas você consegue transformar a senha num QR Code. E aí um outro aparelho que queira se conectar na mesma rede sem fio é só ler aquele QR Code lá. Então, aí depende muito do aparelho. Se não me engano, da Motorola dá para você ver, né? E da Samsung você gera o QR Code. Se não me engano, essa situação que eu já usei uma vez, essa questão. Mas isso não é uma regra, na verdade isso depende do modelo, né, da versão do sistema operacional do seu celular. É isso, gente. As perguntas que vão chegando agora a gente responde na sexta ao vivo, não é isso, Gilberto? Isso aí, exatamente, Fernando. Obrigado aí pelas muitas participações dos nossos ouvintes, né? Vamos esperar que mais perguntas e sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Combinado. Tudo de bom, até lá.